Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui, meus irmãos. Semana passada, quando nós estávamos meditando a respeito das características de uma alma que está sendo restaurada pela palavra de Deus, um dos textos que nós consideramos foi este aqui. Eu creio que os irmãos se lembram. E eu disse para vocês que hoje nós voltaríamos a ele, quando destaquei que uma das características de uma alma sadia é que ela é uma alma que vive satisfeita diante de Deus. Os irmãos sabem que quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele se encontrava na prisão, muito provavelmente na cidade de Roma, por causa da pregação do Evangelho. Porque os irmãos sabem também que onde quer que o apóstolo Paulo fosse, ele não cessava de falar de Jesus. Ele tinha uma compulsão no seu coração, pela qual ele não podia deixar de falar daquele a quem ele tinha visto, daquele que ele tinha ouvido após a sua ressurreição. E Paulo então não deixava de dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio do céu para morrer pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu ao céu, que do céu voltará para julgar o mundo. Onde quer que o apóstolo Paulo fosse, essa mensagem da qual ele era testemunha, que enchia o seu coração, ele falava de Jesus. Ele falava nas sinagogas,
falava nas praças, falava nas casas, falava na beira do rio ou na beira da praia, onde quer que ele estivesse, ele estava falando do Senhor. Mas vocês sabem que a fé não é de todos, como o mesmo apóstolo Paulo escreveu. Então, muitas vezes, aquela palavra de salvação que ele dava, não era uma palavra bem recebida, não era uma palavra bem aceita. Muitas pessoas se sentiam prejudicadas com a sua mensagem, porque o Evangelho, ele revoluciona o mundo em que nós estamos, seja para o bem ou seja para o desagrado das pessoas. Então, ao mesmo tempo em que Paulo servia fielmente como embaixador de Cristo, muitas vezes, por causa disso, ele foi preso, ele foi torturado, ele foi mal falado, ele foi escarnecido, ele foi zombado, e mais uma vez, então, o apóstolo Paulo estava sofrendo as consequências de um mundo que primeiramente odiou a Jesus, e como disse Jesus, se odiaram a mim, irão odiar a vocês também. Então Paulo estava na prisão, aguardando o julgamento. Mas, quando nós pregamos o Evangelho, não existe somente uma reação negativa, nós sabemos também. Existem aqueles que recebem a palavra com alegria no coração, que a recebem de boa mente, que creem na mensagem do Evangelho e que então, a partir disto, passam a experimentar no seu coração as alegrias da salvação, a certeza do perdão dos pecados, o dom do Espírito Santo, do conhecimento da palavra de Deus, a alegria de fazer parte do povo de Deus e de aguardar com ansiedade a volta de Jesus. Porque para aqueles que abraçam o Evangelho, o dia da volta de Jesus é um dia desejável e não um dia que traz terror para o seu coração. Então Paulo, anunciando aquela mensagem, ele também, ao mesmo tempo que fazia muitos inimigos, fazia muitos amigos. E aqui na cidade de Filipos, para onde ele escreve esta carta, havia uma igreja que o amava muito e que Paulo também amava demais. Aqui nessa mesma carta ele diz lá no primeiro capítulo que desde o primeiro dia, aquela igreja da cidade de Filipos, aqueles convertidos de Filipos, se tornaram cooperadores com ele do Evangelho de Jesus. E por onde quer que Paulo fosse, na medida em que os filipenses se lembravam, eles escreviam para ele, eles queriam saber como ele estava passando e também sempre se preocupavam em ajudar a suprir as necessidades do apóstolo. De forma, meus irmãos, que havia uma amizade muito forte entre Paulo e a igreja de Filipos. Aqui no versículo 1 do capítulo 4, ele dirigindo-se àquela igreja, ele dizia assim: meus irmãos, vocês são os meus amados, são aquelas pessoas que eu trago no meu coração com saudade. Vocês são a minha alegria, a minha coroa no dia que Jesus voltar. A recompensa que eu vou receber do Senhor Jesus na sua glória está no fato de que eu sei que vocês são pessoas realmente salvas. E agora, então, mais uma vez, por que Paulo está escrevendo para os filipenses? Porque mais uma vez eles haviam se lembrado dele, de Paulo. E então eles haviam enviado dentre os membros daquela igreja um irmão muito querido, chamado Epafrodito. Eles levantaram uma oferta na igreja, nós não sabemos que tipo de oferta, e encarregaram então Epafrodito de uma longa viagem a pé, aproximadamente 2 meses, para chegar até a prisão onde o apóstolo Paulo estava, e o apóstolo Paulo recebeu essa oferta. Não somente recebeu a oferta, mas também recebeu notícias da igreja de Filipos, notícias que levaram ele a responder a oferta que eles haviam ensinado, ou ministrado para ele. Epafrodito, diz aqui a carta aos Filipenses, ele cumpriu a sua missão com alegria, mas ele também teve dificuldades, porque ele ficou enfermo no meio do caminho e quase morreu, de forma que agora Paulo, por meio de Epafrodito mesmo, que havia se recuperado, manda uma carta para os irmãos da igreja de Filipos. Terminado, meus irmãos, essa introdução básica, eu gostaria de destacar 2 versículos aqui no capítulo 4 para a nossa meditação inicial nesta noite. Primeiramente o versículo 9, onde Paulo, falando com aqueles irmãos a quem ele amava tanto, diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco.
Aqui, o apóstolo Paulo está exortando os irmãos no sentido de que aprendam com ele na qualidade de apóstolo. E é claro também que na qualidade de um cristão amadurecido pelo ensino do Senhor, nos seus já longos anos de vida. Ele diz assim: meus irmãos, aquilo que eu falei para vocês, aquilo que vocês me vêm praticando, façam igual, pratiquem. E à medida em que vocês fazem assim, o Deus da paz estará com vocês. Agora, o segundo versículo que eu gostaria de destacar é o de número 11, onde Paulo escreve: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso porque no versículo 10 ele havia agradecido a oferta que os filipenses mandaram para ele, e diz que eles fizeram bem também em mandar aquela oferta, mas ele acrescenta: eu digo isso não porque eu estou na pobreza, porque ele estava na pobreza, né? Porque aprendi a viver em toda e qualquer situação. Então, meus irmãos, uma das coisas que Paulo diz aqui para os filipenses, que os filipenses estavam vendo nele e que precisavam aprender, era esta: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É algo que o Espírito Santo quer que nós saibamos também, que nós aprendamos também, porque na medida em que assim vivemos, estamos ter uma alma verdadeiramente sadia, que está sendo restaurada pela palavra de Deus. Então, há duas coisas principais que eu gostaria de levar em consideração com vocês. A primeira coisa, o que significa isso? O que significa viver contente em toda e qualquer situação? Primeira coisa que eu quero destacar é que isso não significa reprimir as tristezas. Isto não significa disfarçar quando você está com o coração preocupado, ou fazer de conta que você está alegre e rir porque alguém disse que não pode ser triste o coração que ama a Cristo. Não. Muitas vezes a vida do cristão é uma vida, sim, de tristeza. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que ele vai ser uma pessoa insatisfeita. Deixa eu ilustrar isso para os irmãos. Por favor, abra aí no capítulo 2 dessa mesma carta, versículo 27 e 28. Filipenses capítulo 2, versículos 27 e 28. Nesses dois versículos, o apóstolo Paulo está falando sobre Epafrodito, né? E diz assim para os irmãos de Filipos: com efeito, Epafrodito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Os irmãos repararam que 3 vezes aqui aparece a palavra tristeza, não é? Ele disse assim: olha, Epafrodito, o mensageiro que vocês me enviaram, ele ficou enfermo, mortalmente enfermo, ele poderia até morrer, mas Deus se compadeceu de mim, e ele curou Epafrodito, para que eu não tivesse tristeza em cima de tristeza. Quer dizer, se Epafrodito morresse, seria mais uma tristeza em cima de outras que o apóstolo Paulo já tinha, não é? Então, assim, esse homem que aqui está dizendo, alegrem-se constantemente, esse homem que está dizendo assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, não é que ele não tivesse tristezas, porque ele as tinha. E ele também queria alegrar o coração dos irmãos de Filipos, então por isso ele diz assim: olha, estou restituindo Epafrodito o mais depressa possível, para que na alegria de vocês eu tenha menos tristeza. Ora, se nós olharmos para o Novo Testamento, ou melhor, se nós olharmos para a Bíblia inteira, meus irmãos, nós veremos o Espírito Santo constantemente nos ensinando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Que a nossa vida neste mundo não é uma vida de alegria em todas as circunstâncias. Eu creio que você se lembra que na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 11, quando Paulo fala a respeito da preocupação que ele tinha com todas as igrejas, ele fala que muitas vezes foi surrado, que muitas vezes foi humilhado, que muitas vezes foi escarnecido, que muitas vezes passou fome, passou inúmeras dificuldades,
Mas eu quero citar um outro texto para vocês agora, e eu peço que você, por favor, então vá comigo, lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, o versículo de número 4. E ali Paulo fala a respeito do seu estado emocional, quando ele escreveu a carta aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz assim: porque em meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Li o versículo de número 4. Então, veja, ele diz aqui para os irmãos de Corinto que escreveu para eles, e quando ele escreveu, ele estava com um espírito diferente de quando ele escreveu a carta aos Filipenses, porque aos Filipenses ele escreveu com alegria, mas para os Coríntios ele escreveu no meio de muitas lágrimas, de muita tribulação, de angústias de coração. E no contexto da carta a gente entende o porquê, a gente percebe o porquê. É porque apesar de todo o amor que Paulo tinha pelos coríntios, toda a devoção, toda a dedicação com a qual ele trabalhara com eles, os crentes de Corinto eram uma igreja ingrata, uma igreja que muitas vezes não o reconhecia como apóstolo de Jesus. Eram pessoas que havia entre eles alguns mundanos, incrédulos, a ponto de Paulo achar que talvez ali no meio deles alguns não fossem realmente convertidos. Então o apóstolo Paulo se entristece por causa disso. Ora, meus irmãos, o contentamento do qual Deus nos fala aí então, não é uma alegria leviana e tola. Não é você se comportar como se a vida não trouxesse dificuldades ou decepções. Ao contrário, aquele que tem uma alma satisfeita, ele também é bem realista em relação aos problemas que essa vida traz. Agora, veja, aqui nesse mesmo capítulo 2 de 2 aos Coríntios, que apesar da sua tristeza, Paulo acrescenta uma nota de vitória. Versículos 14 e 15, aqui do capítulo 2 de 2 aos Coríntios. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Você vê, embora o apóstolo Paulo diga que ele passava por tristezas e tribulações, ele tinha certeza de uma coisa: com aquele que o conduzia, ele nunca estava perdendo. Porque essa é a ideia da palavra triunfo, né? Triunfo significa a marcha do vitorioso, quando ele volta da guerra. E ele diz assim: Deus sempre nos conduz em triunfo. E em todo lugar nós somos vitoriosos, por quê? Em todo lugar o bom perfume de Cristo está se manifestando por nossa vida. Como é que uma pessoa pode dizer uma coisa dessas, meus irmãos? Como é que uma pessoa pode passar por angústias, tribulações, lutas, decepções e ao mesmo tempo dizer que está contente, manifestar alegria? Eu gosto muito de uma ilustração que eu li do pastor Russell Shedd alguns anos atrás, na qual ele dizia mais ou menos assim: imagine um mar vasto que está sendo varrido pelas tempestades, pelos ventos. Você consegue imaginar as ondas bravias do mar jogando a água de um lado para outro, né? E raios e relâmpagos e trovões. E agora imagine que você desce bem fundo naquele mesmo mar, e lá embaixo você encontra a água quietinha, tranquila, e aqueles peixinhos pequenininhos nadando ali com toda a liberdade. Ele diz: muitas vezes a vida do crente é assim. Superficialmente, isto é, exteriormente, tudo está como um mar tempestuoso, mas lá no fundo, lá no seu interior, ele está em comunhão com Deus, e ele está no oceano da graça de Deus, e ali então ele encontra paz para o seu coração. Veja no capítulo 4 agora de 2 aos Coríntios, por favor, versículos 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Eu posso sofrer de tudo nesse mundo, é o que ele está dizendo, mas nada me derrota, nada me derruba, porque
eu estou amparado. Quem é que me ampara? Quem é que me sustenta? Quem é que é a força da minha vida? Então veja que coisa gloriosa, como Paulo não perde a fé, apesar das dificuldades. Ele não perde a esperança, ele não perde a força interior, ele não perde a satisfação, porque ele se refugia em Deus. A alegria do crente, meus irmãos, portanto, não significa ser um alienado sentimental, um estoico, alguém que trucida ou crucifixa os seus sentimentos, e também não é alguém que nega os problemas da vida, não é tipo Poliana a alegria do crente, mas é alguém que, reconhecendo os problemas que a vida traz, diz assim: eu nunca estou enfrentando as coisas sozinho, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aliás, meus irmãos, a gente vê isso não somente no apóstolo Paulo. O nosso Senhor e Mestre não disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele estava falando aquilo na noite anterior ao dia da sua crucificação. E vocês se lembram como ele fala a respeito daquele momento? Ele diz assim: a minha alma está angustiada por causa desse momento que chegou. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Jesus, mesmo angustiado, com medo diante da cruz, o seu coração estava em paz. Ele sabia que ele estava no centro da vontade de Deus. E os pastores do Antigo Testamento, em certa ocasião, falando com o povo de Israel, disseram assim: hoje é dia consagrado ao Senhor, então não deixem a tristeza dominar vocês, mas alegrem-se no Senhor, porque o Senhor é a vossa força. Então essa é a primeira coisa que eu queria destacar. O que é uma alma contente? É uma alma que aprende a estar satisfeita no Senhor, mesmo no meio das dificuldades que essa vida oferece. Não é uma alma que não fica triste, não é uma pessoa que às vezes não sente desânimo, mas é alguém que sabe no Senhor renovar as suas forças. Segunda coisa que eu gostaria de destacar: como uma pessoa se torna assim, satisfeita? Como é que uma pessoa se torna uma pessoa contente em toda e qualquer circunstância? Qual é a palavra que Paulo usa no versículo 11? Aprendi. Uma pessoa se torna satisfeita aprendendo. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: quem de vocês precisou ser ensinado a pecar? Quem de vocês precisou ser ensinado a murmurar? Quem de vocês precisou ser ensinado a reclamar, a maldizer? Porque a natureza humana é inversa àquilo que o Espírito Santo nos ensina. Nós, pela nossa própria natureza, não precisamos ser ensinados a pecar. Faz parte da nossa natureza humana. E então, para que nós façamos aquilo que Deus deseja, uma vez que nós somos pecadores redimidos em Cristo, nós precisamos ser ensinados. E então, como disse alguém, as tribulações dessa vida são a escola de Deus. Outro dia tinha um irmão orando por mim e ele falou assim: Senhor, que faz o nosso pastor paciente. E quando ele fez essa oração, imagina o que eu pensei na hora. Para Deus me fazer paciente, eu tenho que entender, tenho que passar por tribulações, não é? Mas acontece que eu quero aprender a paciência, né? Então a escola, as circunstâncias da vida são a escola que Deus usa. E quem é o mestre? O mestre é o Espírito de Cristo que habita em nós. E é por isso que Paulo diz: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo diz aqui que ele foi aprendendo através da vida. Eu me lembro quando eu era recém-convertido, eu estava comentando esse texto com uma irmã, e ela me disse assim: olha, Plínio, tem uma coisa aqui que me alegra muito nesse texto. Duas coisas, né? E eu disse para ela: quais são? Ela falou assim: a primeira é que Paulo disse que aprendeu, ele não nasceu sabendo. A segunda é que quando ele falou isso, ele já era velho. Quer dizer, levou tempo para ele aprender a ter paciência, mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Qual o segredo de Paulo? O que ele diz aqui, então, para a gente aprender também? Existem três coisas que eu gostaria de destacar, meus irmãos. Primeira coisa: em toda e qualquer situação,
mantenha a sua comunhão com Deus. Porque sem comunhão com Deus ninguém aprende a viver contente. Capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja, meus irmãos, uma alma satisfeita, ela não pode ser uma alma sem paz. E qual é o segredo de alguém ter a paz de Deus no seu coração? O apóstolo Paulo diz assim: não ande ansioso com coisa alguma, em tudo, porém, aquilo que pode trazer para angústia para você, ansiedade para você, faça isso conhecido diante de Deus. Eu sei, meus irmãos, que quando a gente está no púlpito, falar a respeito de uma coisa dessa é muito gostoso. Eu estou aqui diante de uma igreja que está prestando atenção, é a palavra de Deus que vocês amam. Agora, nos nossos momentos do dia a dia, nós precisamos reconhecer que muitas vezes a ansiedade vem e ela bate com violência, não é? Estou me lembrando de uma certa ocasião, vou pedir licença para a Sarinha para falar sobre isso, mas a Sarinha, ela saiu do trabalho lá no centro da cidade, em São Paulo, ela ia para a casa de uma colega dela naquele dia, ia lá para a casa da Karina, filha, é a Karina que você ia na casa dela, não é? E aí começou a chover naquele dia, começou a chover demais. A Sarinha iria chegar na casa da Karina umas 7 horas da noite, né, meu amor? E quando foi umas 10h30 da noite, a Karina ligou lá em casa. E ela perguntou assim para a gente: a Sarinha já saiu de casa? E quando ela falou, a Sarinha já saiu de casa, a Sarinha que devia estar às 7 horas lá na casa da Karina, meus irmãos, já aconteceu de você ficar tão nervoso que você sente aquele calor subir assim, né? E aí então me fez aquele calor e eu disse: Senhor, o que foi feito da minha filha? E saí e fui orar, não falei nada para Terezinha não me ver ansioso, mas eu fui orar. E daí uns 10 minutos ligaram lá em casa novamente, né? E a Sarinha tinha chegado lá na casa da Karina. Mas o que tinha acontecido aquele dia? Primeiro choveu. Depois, por causa da chuva, houve inundação na estação do metrô. Aí o metrô ficou parado, ela ficou presa lá. Quando ela finalmente conseguiu sair, ela pegou um ônibus e o ônibus não andava por causa do trânsito. Mas, meus irmãos, foram dos 10 minutos, digamos assim, mais terríveis da minha vida. Por isso que eu estou dizendo para vocês que às vezes nós nos deparamos com certas situações em que é difícil a gente dizer assim: olha, a ansiedade não bate na porta do meu coração, porque ela bate. Mas sabe o que acontece? Quando eu fui orar naquele momento, eu não tinha a resposta de Deus ainda, eu coloquei diante do Senhor, e como que o Senhor falou assim para mim: olha, eu estou mais interessado no bem-estar dela do que você até. E eu sei onde ela está, e eu estou cuidando dela. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração. Não é porque eu sou campeão, não, é porque assim, Deus é fiel. Porque se você leva as coisas para Ele, você pode confiar nele. Lembra hoje cedo quando a gente estava falando sobre aquela menina que orou e Deus disse não para ela, não é? E ela aprendeu então a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Façamos assim, meus irmãos. Então a primeira coisa para a gente aprender a viver contente: não deixe de orar, não deixe de colocar tudo diante de Deus, e saiba que Deus está tomando conta da sua vida. Você se lembra, por exemplo, daquele momento lá em 2 Coríntios capítulo 12, quando o apóstolo Paulo ele fala que tinha um problema, ele não revela qual é esse problema, mas era assim um verdadeiro mensageiro do diabo na vida dele. Ele disse que ele tinha um espinho na carne, que o fazia sofrer, que o fazia sentir-se humilhado, e ele foi orar a Deus, e ele pediu a Deus que tirasse aquele espinho da carne nele, e Deus disse para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa por meio da fraqueza. E então Paulo disse assim: bom, então agora eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmão, seja o que for, não deixe de ter comunhão com Deus, não deixe de lançar as suas ansiedades sobre Ele. Segunda coisa, pense aquilo que é verdadeiro. Versículo de número 8, ele diz assim:
Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pense aquilo que é puro, está dizendo o apóstolo Paulo. Pense aquilo que é verdadeiro. Pense aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é respeitável, aquilo que é respeitador. Que os seus pensamentos sejam dirigidos por aquilo que vem de Deus. Porque, como diz a carta, ou melhor, como diz o livro de Provérbios, como imagina em sua alma, assim é o homem. Nós agimos de acordo com aquilo que nós somos por dentro, não é? Ora, se eu estiver alimentando pensamentos impuros, como é que vai ser o meu comportamento? Vai ser impuro. Da minha boca vão sair coisas sujas, do meu coração estará sendo alimentado com aquilo que é errado. Pelo contrário, agora ao contrário, se eu cultivar pensamentos puros, todo o meu comportamento vai ser semelhante à pureza que há em Cristo Jesus. Se eu cultivar mentiras no meu coração, então tudo que eu olhar ao meu redor não vai ser da perspectiva de Deus. Eu vou estar vendo as coisas de maneira errada. Você se lembra quem é o pai da mentira, não é? É Satanás. E você se lembra como Satanás, ele gosta de, digamos assim, mostrar para nós as coisas com a aparência errada. Não foi isso que ele fez com Eva, lá no Jardim do Éden? Ele disse para ela, olha que árvore bonita para dar entendimento. Que árvore desejável, que fruto excepcional. E Eva, então, julgando pelas aparências, foi na conversa de Satanás e caiu na armadilha do diabo. Ora, meus irmãos, até hoje, o diabo quer que nós não pensemos de acordo com a palavra de Deus. Por isso é que Paulo diz, pense segundo aquilo que é verdadeiro. Estou pensando numa historinha para dar uma ilustração para os irmãos. Quando eu fui trabalhar no meu primeiro ministério como jovem pastor numa cidade do interior aqui de São Paulo, comecei a ministrar a palavra de Deus ali e notei nos primeiros domingos que vinha uma jovem para a igreja. Ela não era membro da igreja, mas ela vinha todo domingo, se assentava e ficava olhando assim com uma cara muito brava, né? E eu achava estranho aquilo, porque quando nós estamos lendo a palavra de Deus, que cara que a gente normalmente faz? É de alegria, não é? Mas ela com aquela cara brava, aquele rosto fechado. E eu dizia, irmãos, vamos cantar ao Senhor, eu peço que vocês se levantem para cantar. Os irmãos se levantavam, ela ficava sentada, com os braços cruzados e olhando com aquela cara brava para mim. Eu disse, será que eu estou desagradando? O que será que está acontecendo? E fui visitá-la então. Então, quando eu fui conversar com ela, ela falou assim para mim, olha, pastor, ela morava distante da igreja, ela falou assim, olha, pastor, eu tenho uma enfermidade, ela é tão forte que assim, dói o meu corpo todo o tempo inteiro. É um sacrifício para ir para a igreja tão grande. E quando eu chego lá na igreja, eu chego tão cansada que eu não consigo nem levantar para cantar. Então, todo domingo eu vou, mas eu quero ouvir a palavra de Deus. Você vê? Eu olhava para a expressão dela, para o semblante dela, eu pensava que ela era uma pessoa, me permitam usar essa palavra, rabugenta. Era uma pessoa ranzinza, mas não era isso. Ela tinha um problema de saúde. Não demorou, eu tive a alegria de batizar aquela irmã e recebê-la como membro da igreja. O que eu quero dizer, meus irmãos? Que nós não podemos nos deixar levar pelas aparências das coisas. As aparências desse mundo passam, mas a verdade de Deus permanece para sempre. Por exemplo, aqui nesse texto, nós lemos uma verdade da palavra de Deus. Veja o versículo de número 13. O que o Espírito Santo nos ensina a dizer aqui? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que o Espírito Santo está dizendo, olha, você como filho de Deus, não tem situação nessa vida que você vai enfrentar sozinho. Você tem alguém que é a tua força, que está com você. Então, seja uma situação de alegria ou uma situação de tristeza, pode contar com Deus. O que nós costumamos falar com alegria? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas o texto continua dizendo, eu posso até passar pelo vale da sombra da morte.
Isto é, neste mundo eu vou ter dificuldades, mas eu sei quem está comigo. É aquele que está comigo, ele é o meu defensor. A sua vara e o seu cajado me consolam. Então, o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu aprendi em tudo quanto, toda e qualquer situação, eu aprendi a saber que Deus está comigo. Depois veja o que ele diz no versículo de número 19, para os irmãos de Filipos: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Irmãos, vocês acham que Paulo estava falando isso aqui para os filipenses levianamente? Assim, para dar um consolo para eles? Paulo sabia disso daqui, sabia que isso é verdade. E ele dizia então para os irmãos: irmãos, não se preocupem, Deus sempre vai estar cuidando de vocês. Agora, sabe o que o diabo quer que nós acreditemos? O contrário. Satanás quer que nós pensemos que Deus não é suficiente para suprir as nossas necessidades. Satanás quer que nós pensemos que nós somos uns fracassados nessa vida. Eu não consigo enfrentar tal situação. Isso aqui é demais para mim. Como é que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13? Não vos sobrevém tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Antes, com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, o Espírito Santo diz assim: você pode enfrentar, ou você pode vencer as tentações. Você pode tomar decisões sábias, porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Você tem capacidade de tomar decisões dentro da vontade de Deus. Você pode ser uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Você pode vencer o mal. Você pode vencer cada problema naquele que fortalece você. Mas Satanás quer que você pense que não. Não acredite em Satanás. Eu estou me lembrando de um seminarista que certa vez estava sendo submetido a uma sabatina para o presbitério ordená-lo ou não para o ministério, e alguém perguntou assim para ele: você acredita no diabo? Ele respondeu: como é que eu vou acreditar em alguém que é o pai da mentira? Ele respondeu fazendo uma gracinha, mas ele respondeu muito acertadamente, porque ele estava dizendo com isso: eu acredito que o diabo existe, mas eu não acredito numa palavra que ele fala. Acredite no que a palavra de Deus diz, e se for assim, você aprenderá a ser uma pessoa satisfeita. E por último, meus irmãos, que eu gostaria de destacar: em todas as situações, seja agradecido. Primeiramente, em todas as situações, ore. Em todas as situações, acredite no que Deus fala para você. Em todas as situações, agradeça. Você percebe o espírito de gratidão que domina tudo quanto Paulo está falando aqui? Como ele se sente feliz pela vida da igreja de Filipos. Como ele se sente feliz até pelo fato de que ele estava na prisão por causa do Evangelho. Aprenda com ele e imite o que ele faz. Eu quero que você pense um pouquinho nos presentes que Deus tem dado para você. Dona Elvira pensa na Luciana e nos filhos, em todos os filhos. Daniel pensa na Cleusa. O Luiz pensa na Marineide. Pense nos presentes que Deus tem dado para vocês, nas bênçãos que Deus tem dado para vocês. O bebezinho na barriga aí, né, Rosana? Os filhotinhos que estão lá em cima. Pensa na sua eterna salvação. Pensa na Bíblia, nessa igreja. Irmãos, quantos motivos nós temos para agradecer a Deus? Todos. Podemos agradecer a Deus por tudo e em tudo. Posso agradecer a Deus pelas minhas filhas, pela minha esposa, pela minha mãe. Essa semana eu estava pensando, né, mês que vem tem o Dia da Mulher, né? E eu pensei assim: Deus encheu a minha vida de mulher. Ai, que coisa gostosa. Porque as filhas, a esposa, a mãe, como fazem bem para mim, não é? As irmãs da igreja.
Quanta coisa boa Deus nos tem dado. Eu quero perguntar para vocês, tem alguma razão para a gente viver cabisbaixo, triste, reclamando? Agora, eu gostaria de encerrar, meus irmãos, descrevendo brevemente o que o apóstolo Paulo mostra para nós aqui, o que acontece quando nós vivemos uma vida contente, agradecida. Por favor, veja no capítulo 2, versículos 14 a 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Veja quando Paulo diz aqui, faça tudo sem murmuração nem contenda, ele então passa a dizer o que acontece quando uma pessoa se comporta ou vive sem murmurar, sem reclamar. Porque uma pessoa contente é uma pessoa que não reclama, é uma pessoa satisfeita. Primeira coisa que ele diz aqui é que essa pessoa, ela mostra que ela é filha de Deus, que é uma pessoa que é filha da luz, porque nesse mundo tenebroso, de tanta insatisfação, de tanta infelicidade, um filho de Deus é uma pessoa cuja vida brilha no meio das trevas. Ela se torna, como ele diz aqui, luzeiro deste mundo. Ela é sal da terra e ela é luz do mundo. E assim, através de uma vida bonita, de satisfação, ela dá glória ao nome de Deus. Você quer que Deus seja honrado através da sua vida? Seja uma pessoa que em toda e qualquer situação manifeste satisfação de viver. Manifeste a satisfação de que você é uma pessoa salva. E a segunda coisa que ele diz aqui é que no dia de Cristo Jesus, você verá que não recebeu a palavra de Deus em vão, porque a palavra de Deus produziu verdadeira vida em você. Aquele que recebe a palavra de Deus verdadeiramente aprende a ser uma pessoa satisfeita. Ou como disse Jesus também, naquele dia, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Aprendamos, meus irmãos, a viver contentes em toda e qualquer situação. Quero te perguntar agora, antes de nós orarmos, antes de nós cantarmos e depois orar, o que Deus tem usado na tua vida para te ensinar essas coisas? O que Deus tem feito acontecer com você? Eu quero te perguntar uma outra coisa. Será que é Deus que está querendo te ensinar? A tua vida está na mão de quem? Quem é que dirige o teu destino? É o Senhor. O que Ele tem usado para te ensinar? Querido, aproveita. Não pense que as coisas estão fora do controle do Senhor que te ama. Confia. Até você pode dizer assim, Senhor, não estou entendendo direito, mas eu quero aprender. Eu quero crescer. Eu quero me tornar semelhante ao meu Senhor Jesus.